Quero dar parabéns a todos que contribuíram com uma parcelinha de hashtag Fora Condé para a demissão do treinador. Isso vai de presidência, diretoria, jogadores, até o próprio Léo Condé, que recebeu essa bomba maravilhosa de jogadores que sequer conseguem ser titulares em um time que está na Série A. A gente não pode dizer que é um time de Série A, é um time que está na Série A, né? Que está tentando se manter na Série A. E aí eu pego a fala do presidente no início da temporada. Nós estamos montando a equipe para permanecer na Série A e conseguir um calendário, quem sabe, sul-americano. E aí faz uma campanha maravilhosa, se é que essa palavra existe, se não eu inventei agora, dessa campanha de Série A do Campeonato Brasileiro, iludindo todo mundo com a conquista do Baiano, que só serve para isso mesmo, iludir, para tentar comparar com um campeonato de nível pesadíssimo que é a Série A. E aí entregam isso para o Léo Condé e esperam que ele faça o que Jesus fez, milagres. Léo Condé não é Jesus, né? Mas a gente está vendo aí o resultado desse magnífico planejamento que o Vitória fez e deu uma baita dor de cabeça ao torcedor. Presidente, foi o que eu te falei no avião quando eu estava voltando lá do Rio. Cabeça erguida para o seu planejamento. É isso aí mesmo. Parabéns. Sobrou na bomba de um time que não tinha jogadores e agora não tem técnico, né? Porque o bom que o Vitória tinha era o técnico Léo Condé. Havia um questionamento, será que Condé vai aguentar o sarrafo na Série A? Não por conta das suas capacidades, mas do que foi entregue para que ele trabalhasse. Enfim, vamos começar o Jogo Aberto com bastante polêmica. Rafa, boa tarde, meu parceiro, seja bem-vindo. Boa tarde, Ju, boa tarde você de casa. Terça-feira bem agitada aí, né? Na verdade, o Léo Condé era só questão de tempo, né? Já desde a partida do final de semana, né? Que já se esperava a demissão dele após a derrota do Vitória, né? Então, só foram contando os minutos, as horas para que a decisão fosse tomada, né? Mas não tinha muito o que fazer, né, Ju? O Vitória contratou bastante, foram 26 peças, poucas delas são utilizadas no momento. Você não tem como dispensar tantos jogadores, o mais fácil é demitir o treinador e foi o que o presidente Fábio Mota fez, né? O que me preocupa nesse momento é o nome, por exemplo, de Thiago Carpini ser cogitado, que é o cara que foi o vice de Léo Condé, né? Ano passado na Série B, com o Juventude, foi para a Série A com o São Paulo e pouco tempo depois já caiu. Ou seja, sai um treinador que não conseguiu desempenhar como se esperava na Série A e o nome favorito para assumir é de outro que também não conseguiu desempenhar na Série A. Então, o Vitória realmente se mostra sem rumo nesse momento. Nelsinho Góes, nosso professor, boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Ju, boa tarde a todos. Sempre muito bom estar aqui. Essa troca de treinador é uma coisa corriqueira no futebol. Você perguntar a minha opinião se foi justa, eu acho que não, né? O Léo Condé tem um trabalho sólido, com lastro, e que não estava encontrando nesse início de competição, né? Os resultados que o Vitória precisa. Eu esperaria até mais uma ou duas rodadas, principalmente se ele obtivesse um resultado positivo contra o Atlético, enfrentando o Botafogo pela Copa do Brasil, conseguisse recuperar, talvez estabilizasse com o próprio Léo Condé. Mas quem está à frente tem que tomar decisões. Essa foi a decisão tomada, isso faz parte do futebol e a gente torce para aquele que chegar, né, encontre, né, outra vez um ambiente onde os atletas possam dar o seu máximo, né? O nível técnico dos atletas que vieram, porque o treinador não quer escalar os piores, né? Porque se ele tiver resultados ruins, ele sai. Então, quando o Condé usa poucos atletas contratados, ele está sinalizando que aqueles que vieram, embora dedicados ali e tal, que participam, não tem um nível, na sua grande maioria, superior à equipe que veio da Série B e venceu bem e até surpreendente o Campeonato Baiano diante do investimento que o Bahia fez. Então, o Vitória tinha uma característica, tem ainda, de um time operário, um time obediente, um time que sem a bola trabalha muito e que também é rápido ali nos contra-ataques, tem alguma qualidade para valorizar a posse de bola também. Ele tem o jeito de jogar. Se você for olhar os 5 jogos que o Vitória fez dentro da Série A, o Vitória jogou mal contra o Cruzeiro. O Vitória fez uma partida equilibrada contra a equipe do Palmeiras e perdeu. Foi equilibrado no Bavi, jogou mais de 90 minutos com homem a menos contra o São Paulo e fez um jogo relativamente equilibrado contra o Vasco da Gama. O Vasco foi um pouco superior, está dentro do pacote. Isso tem um lado de você analisar desta forma, mas tem um agravante também. Ou seja, a equipe está jogando mais ou menos o que ela pode e não consegue pontuar. Se o Vitória tivesse feito 1 ponto em 5 jogos, com 5 péssimas atuações, teria
um bom sinal nisso. Ele está com 1 ponto porque vem jogando mal. Quando ele jogar bem, ele vai conseguir crescer. Mas o Vitória fez 1 ponto com partidas mais ou menos dentro do que ele pode oferecer. É que o Campeonato Brasileiro é no detalhe. Vou dar um exemplo. O Bahia venceu maravilhosamente bem o Bragantino, que é um time fortíssimo. Se o jogo fosse 1-0 o Bragantino, não era injusto o placar. Porque o jogo é decidido no detalhe, existe muito equilíbrio. Então o Vitória tem que subir um degrau aí para entrar num nível de competitividade maior, senão ele vai ser aquele time que joga no limite, empata, joga no limite, perde. Na Série B foi o contrário, né? O Vitória até quando jogava mal, pontuava e às vezes até ganhava. Quando jogava mais ou menos ou bem, sempre ganhava. Só que você subiu para uma competição maior, como se fala popularmente, o sarrafo é mais alto e você tem que se acomodar, né? Ou entender como é que essa competição funciona. Mas aí o que acontece também, acho que a gente tem que também analisar um outro lado. Imagine o investimento, né, que o Vitória fez, a quantidade de jogadores que o Vitória trouxe e a diretoria, o diretor de futebol observando que praticamente ninguém é utilizado. Aí vocês analisaram extremamente bem a questão da qualidade dos atletas. Mas aí também tem outro lado da moeda que a gente não pode deixar de lado, que é: e se a avaliação da diretoria for completamente diferente? Porque o que acontece também é, a gente vê o Vitória o Condé usando a base que veio da Série B, com o esquema de jogo utilizado na Série B, numa Série A. Né? O que pode também está sendo analisado, o que foi analisado e como fator predominante, além da questão da péssima campanha nesse início de temporada, é a falta de poder de variação que o Condé tem para aplicar também no time, né? Então, a gente vê algumas peças que a gente acha que poderia ser utilizado, como o Daniel Júnior, entre algumas outras, que a gente não vê tendo oportunidade ou pouquíssimas chances no time com o Condé. E aí entra a questão. O Condé não consegue ter uma variação tática, o Condé não consegue implementar um novo estilo de jogo e isso aí também pesa contra o Condé para a demissão dele. Então, eles têm a parcela de culpa dele, seja na posição do time hoje, seja da não utilização de alguns atletas e seja na parte tática também. O Condé foi fundamental, obviamente, no título do Vitória na Série B, no título do Vitória do Campeonato Baiano, mas numa Série A não consegue entregar o que se esperava dele e 1 ponto em 5 jogos é muito pouco. Tem até uma enquete no nosso canal no YouTube hoje, boa parte da torcida aqui, ó, dizendo, a maioria, que não concorda com a demissão do técnico Léo Condé.